coisa que é muito importante de você conhecer os seus liderados, né? Eu lembro de um líder que quando ele ia fazer a comunicação, por exemplo, dos desafios do ano, né, ou do trimestre, do semestre, enfim, ele tinha uma forma muito inteligente, né, porque o bom comunicador, ele também faz uma estratégia ali inteligente de como essa comunicação vai ser colocada para as pessoas, né, e metas, assim, tem gente que fica muito motivado e normalmente a equipe de vendas gosta muito de desafios, né? Mas alguns desafios, às vezes, é muito maior do que o que a gente imaginava. E quando ele ia fazer quando ele ia comunicar, né, os objetivos que precisavam ser alcançados, as metas, né, de vendas, de faturamento que precisavam ser alcançados, ele brincava, ele falava, olha pessoal, a gente precisa faturar 12 milhões esse ano, porque eu quero realizar o meu sonho de pagar o intercâmbio do meu filho, que quer ir para a Austrália, para os Estados Unidos, enfim. E o Pedro, ele quer realizar o sonho de comprar a moto. E a Érica quer se casar. Então, ele relacionava as metas, né, o atingimento das metas, à realização de sonhos. E isso é muito divertido e muito inteligente. E, gente, pode parecer que não, mas isso trazia uma leveza tão gostosa, né? Era realmente metas agressivas, né? Metas desafiadoras, algumas vezes até difícil mesmo de alcançar, mas da forma com que ele colocava, né, ali o desafio, como ele comunicava fazendo uma relação não com o número, com a frieza do número, mas com a realização do sonho de cada um da equipe. E como ele conseguia fazer isso? Ele tinha um interesse real nas pessoas. Ele procurava conhecer as histórias das pessoas. E por quê? Quando a gente conhece as histórias das pessoas, a gente também consegue, na nossa comunicação, criar um contexto e contar histórias que sejam histórias que as pessoas se identifiquem. E com isso, a gente cria conexões emocionais. E nós decidimos, gente, as coisas emocionalmente. Por mais que a gente queira racionalizar, por mais que a gente queira justificar uma escolha que a gente faz de compra, né, de namorado, enfim, de compra de carro, de uma viagem que a gente queira fazer, por mais que a gente queira justificar com elementos racionais, a nossa decisão primeira foi pela emoção, né? Então, quando você cria uma comunicação onde você contextualiza, onde você traz uma identificação da realidade daquelas pessoas com quem você está se comunicando, você cria uma conexão emocional, você tem uma comunicação, um tema central, né, uma causa central, que faz com que as pessoas queiram participar junto com você na construção daqueles resultados, na construção da realização daquelas ideias, né? Bom, eu trouxe um exemplo que eu acho muito bacana para a gente falar sobre uma comunicação efetiva, né, para a gente não ficar só no conceito, mas para a gente trazer um exemplo real. Então, eu vou falar do meu irmão. Ele é professor e ele é um professor muito dedicado. Ele é professor de história e eu vejo ali o dia a dia dele e eu acho um exemplo muito interessante para a gente trazer. Afinal de contas, quando a gente olha, né, para os nossos modelos de liderança, uma das primeiras lideranças que a gente conhece quando a gente vai para o social, né, quando a gente sai daquele núcleo familiar e a gente é criança, a gente vai para a primeira figura, né, liderança é um professor. É uma das primeiras modelos de liderança que a gente tem é um professor. Quem nunca, né? Quem não tem um professor aí que você lembra com carinho, que você lembra com admiração? Eu tenho alguns. Bom, como é o dia a dia do meu irmão? Ele vai lá, ele estuda, ele pesquisa, ele fundamenta, né, um tema ali que ele já estudou, mas que ele precisa recordar e que ele precisa trazer para o contexto atual. Depois, o que ele faz? Ele prepara a aula para os alunos, né? E os alunos dele são adolescentes. E ele vai trazendo, por exemplo, ele escolhe um tema central. Ele vai falar de um tema central, racismo, por exemplo. Então, como ele faz? Ele organiza as ideias dele, né? Ele escolhe uma linguagem que fale com os adolescentes. Ele também escolhe exemplos, né? Ele conta a história ali na preparação da aula, ele conta a história do racismo, né? De que levou os prejuízos que o racismo trouxe para um contexto atual
com assuntos de interesse dos jovens. Para quê? Para que isso seja interessante, para que os jovens fiquem interessados ali naquela aula, né, para que eles possam participar. E no dia da aula, o que ele faz? Ele chega, ele brinca ali um pouquinho com os alunos, ele ambienta, né? Ele é um professor sério, ele não brinca muito não, mas ele ambienta ali os alunos, né? Fala, olha, hoje nós vamos falar sobre racismo, e aí ele traz todo aquele contexto, aquela preparação que ele fez, né? Ele traz o contexto histórico, ele faz relação da história com fatos da atualidade, com os interesses dos adolescentes, da moçada, faz perguntas para entender como é que qual é o nível de percepção, de entendimento dos alunos, né? Então, esse é o processo de comunicação. Ele coloca ali a emoção, ele conta uma história, né? Ele faz uma pergunta, quando alguém comenta alguma coisa baixinho, ele chama atenção e fala, olha o que você falou, né? Então ele envolve, ele procura envolver, ele deixa depois espaço para as perguntas, para que as pessoas participem da aula, né? Então, é um processo de comunicação em que ele preparou a mensagem, né? Ele estudou, ele se preparou, escolheu um tema central, contou a história, fez referência com fatos atuais e de interesse dos adolescentes para que eles se engajem, para que eles, né, se identifiquem, e de repente ele traz ali histórias de pessoas que têm dificuldades até hoje, né, na comunidade, que são amiguinhos uns dos outros, e aí começa a ter aquele sentimento de similaridade, de reciprocidade, as pessoas passam a compreender melhor aquela realidade, né? Então, esse é um processo efetivo de comunicação, e quando ele também pede a participação dos alunos, quando ele faz pergunta, ele vai entender, né, o quanto que o quanto foi assimilado, o quanto foi plastificado aquela aula, aquele conhecimento, se eles aprenderam ou não. E ele costuma dizer que sala em silêncio é um péssimo indício. Então é melhor que tenha ali uma discussão calorosa, que as pessoas contestem, né, que os alunos contestem, do que só realmente um silêncio, se as pessoas ficarem apáticas e não parem, as pessoas não compreenderam a mensagem, não aprenderam aquele tema, né? Então, quero chamar a atenção, você líder, quando faz uma reunião e as pessoas ficam ali quietinhas, tenham cuidado, né? Procure entender o que elas estão pensando pós-reunião, vá lá, se aproxima, sente próximo, porque a apatia e a não participação, o silêncio, o que ele demonstra? Que as pessoas não se engajaram, as pessoas não aderiram àquilo que você disse. E mesmo que seja um assunto difícil, é importante você conhecer a opinião das pessoas para que você possa reverter isso. Né, para que você possa, se não for algo que você consiga resolver, você pedir ajuda, para que esse clima instaurado aí de não adesão, de insatisfação, não perdure aí na sua equipe, tá?